Fala galera, aqui é o professor Jackson de Almeida. Vamos estudar um pouco de estatística descritiva e inferencial focada no concurso da Polícia Federal. Eu fui policial rodoviário federal por quase 10 anos, atualmente sou auditor fiscal do trabalho, tenho mestrado em matemática e curso doutorado em modelagem computacional. Então, vamos junto e mãos à obra. Regressão linear. Regressão linear. Então, imagine-se que tenhamos aqui o plano cartesiano, eixo x, eixo y, e um diagrama de dispersão aqui dos valores. Imagino que tenhamos os valores. E queremos encontrar uma reta que passa entre esses valores de modo que o erro, quer dizer, a diferença do valor em relação à reta, de cada um desses valores em relação à reta, seja o mínimo possível. Então, a gente tem uma reta aqui, o ponto está aqui, a gente estimou como se ele estivesse lá na reta. Então, aqui tem um erro e a gente quer minimizar estes erros. Como estes erros são minimizados? Os erros são minimizados quando a gente pega os valores e quer estimá-los por meio de uma regressão linear. Quer dizer, a gente quer encontrar uma reta que mais se aproxima dos valores que estão aqui plotados. Então, a gente pega uma reta e faz uma equação do primeiro grau, aquela que a gente estudava, uma equação afim, do tipo ax mais b. Aqui a gente simplesmente, quem multiplica o x é o beta, a gente chama de beta, em que o beta é chamado de coeficiente angular. É o coeficiente angular lá da reta. Coeficiente angular, a gente vai aprender como que a gente calcula um valor para estimar essa reta de modo a minimizar erros minimizados pelo método chamado de método de mínimos quadrados. Então, método de mínimos quadrados, a gente observou um valor que xi, observamos um valor xi, e a gente quer estimá-lo, então a gente faz o valor observado, que a gente vai chamar de yi, menos o valor estimado. Tudo que a gente falar em estimado aqui, na reta, agora em estatística, a gente vai colocar y chapéu. Então, a gente pega o valor real, menos o valor observado, y chapéu, e o somatório deles, o quadrado desses somatórios, o somatório dos quadrados deles tem que ser mínimo. Mínimo. Então, a gente vai querer encontrar pelo método de mínimos quadrados os valores de alfa e beta que minimizam este erro. Temos os valores e vamos projetá-los em uma reta do tipo alfa mais beta x, onde o alfa é chamado de intercepto. Intercepto quer dizer onde corta o eixo y. Intercepto. O y nessa equação é chamado de variável explicada, ou variável resposta, ou variável dependente, e o x é chamado de variável explicativa, ou variável independente. Então, para minimizar, vamos fazer um curso rápido de cálculo. Quando a gente pega uma função, vamos chamar isso aqui como f, se a gente derivar a função e igualar a zero, a gente vai achar os valores, os pontos críticos. Os pontos críticos, ou seja, os valores de máximo ou de mínimo.
Então, no lugar de y chapéu, a gente vai colocar esta equação, menos alfa menos beta xi. Exatamente, só esta pegada aqui para a gente fazer o método de mínimos quadrados, em que a gente pega o valor e subtrai a estimativa, já foi questão de concurso. Para auditor fiscal, concurso um pouco mais puxado, já cobrou isto. Em que a gente pega o somatório dos desvios, aí menos y chapéu, quer dizer, menos alfa, menos beta xi. O quadrado desses valores tem que ser mínimo. Depois eu vou voltar aqui nesta fórmula e demonstrar como que a gente vai calcular o alfa e como que a gente calcula o beta, utilizando o método de mínimos quadrados. Antes disso, vejamos a seguinte questão que cobrou exatamente esta teoria, que é bom que a gente lê a questão para fixarmos o conteúdo. Aqui temos a seguinte questão cobrada pela ESAF no ano de 2009 em um concurso para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, em que se diz: na análise de regressão linear simples, as estimativas alfa chapéu e beta chapéu, então toda vez aqui na estatística que falarmos de estimativa, a gente vai falar de chapéu. Então, alfa chapéu é estimativo do parâmetro A, beta chapéu é estimativo do parâmetro B, da reta de regressão, podem ser obtidas pelo método de mínimos quadrados. Então, pelo método de mínimos quadrados, a gente vai fazer alfa chapéu para estimar o alfa e beta chapéu para estimar o beta. Nesse caso, os valores dessas estimativas são obtidos através de uma amostra de n pares de valores x, y, i, com i igual a 1, 2, 3, 4 até n. Ou seja, a gente pega a amostra com os pares lá no plano cartesiano, x1, y1, os pares x1, y1, x2, y2, até o enésimo par desta amostra de tamanho n, xn, yn. Obtendo-se y chapéu é igual a alfa mais beta x chapéu i, ou seja, yi é igual a alfa mais beta xi, y chapéu i é igual a alfa mais beta x chapéu i, onde y chapéu i é a estimativa de y, que é igual a alfa mais beta xi. A gente já falou, o chapéu é a estimativa do y, ok. Para cada par de valores x e y com y igual, com i, cada par de valores aqui é x e y, com i igual a 1, 2, 3 até n. Pode-se estabelecer o desvio ou resíduo, aqui denotado por EI. Então, a gente vai estimar os valores e ter algum resíduo. A gente quer minimizar esse resíduo. Resíduo entre a reta de regressão yi e sua estimativa y chapéu i. Sabe-se que o método de mínimos quadrados consiste em adotar como estimativas dos parâmetros alfa e beta valores que minimizam a soma dos quadrados dos desvios. Então, aqui foi a dica para a questão. Método de mínimos quadrados, ele minimiza o quê? A soma dos quadrados dos desvios. Desse modo, o método de mínimos quadrados consiste em minimizar a expressão dada por. Então, como que a gente monta a expressão para minimizar e encontrarmos as estimativas para alfa, que é o alfa chapéu, e para beta, que é o beta chapéu? Por meio de uma soma dos quadrados dos desvios. Então, o desvio é o valor real menos o valor observado, menos a estimativa. Valor real menos a estimativa. A estimativa é y chapéu, que é igual a menos alfa chapéu, menos beta chapéu, vezes xi. Então, aqui que está a dica, soma dos quadrados dos desvios. Aqui estão os desvios. Quadrado dos desvios, pega e eleva ao quadrado, e é uma soma disso, indo do primeiro ao enésimo. A alternativa que nos dá esta opção, aqui na letra C ficaria y menos alfa mais beta xi, está errado, porque o menos antes do parênteses manda trocar o sinal. Na letra E fica y menos yi ao quadrado, aí já está totalmente errado.
Na letra A, fica yi menos alfa mais beta xi. Também está errado, de modo análogo à letra C, pois esse menos antes do parêntese fica yi menos alfa chapéu menos beta xi. Menos beta chapéu xi. Também está errado. Mais, né? Que o menos antes do parênteses, manda trocar o sinal aqui. Está errado, tem que ser o que contém o que está igual ao nosso. Que é o caso aqui da letra B de cara. Ó. Então, o método de mínimos quadrados vai pegar esta expressão e, fazendo a derivada dela em relação a alfa, a gente vai achar uma expressão. Fazendo a derivada dela em relação a beta igualando a zero, a gente vai achar os valores que minimizam. Então, o que a gente utiliza para minimizar? Esta expressão. Vamos lá meter o braço, aplicar um pouquinho de derivada para a gente encontrar as estimativas para alfa e para beta. Quais são as estimativas? Já que são feitas desta forma. Então, pelo método de mínimos quadrados, a gente quer encontrar alfa e beta que minimiza a seguinte expressão. O valor y menos alfa menos beta. Eu não vou colocar o i não, é yi, beta xi. Aqui era i indo de 1 até n. Não vou escrever só para a expressão ficar mais enxuta. Na verdade, na primeira eu vou escrever, nas demais não. Então a gente quer minimizar essa expressão, assim. Como que a gente minimiza? Vamos chamar isso aqui de S, vamos falar que isso aqui vale S, e vamos fazer o seguinte, vamos derivar S em relação a alfa. Se eu derivo essa expressão em relação a alfa, agora um curso super intensivo aqui de cálculo, regra da cadeia. Por exemplo, a gente tem aqui ó, 2x ao quadrado mais 3 elevado ao cubo. Ou seja, qual que é a derivada de f de x, tal, elevado a um expoente? A gente deriva ali, ó, f de x elevado a a gente faz o seguinte, ó, o a que é uma constante, é um número, a vezes f de x elevado a menos 1 vezes a derivada de f de x. Então, aqui a gente faz o seguinte, para derivar dessa forma, ó, 3 vezes 2x ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, vezes a derivada agora de 2x ao quadrado. Derivada de 2x ao quadrado é 2 vezes 2, 4. O expoente ali era x ao quadrado, fica x. Então, essa aqui é a derivada desta. Então, a derivada da... Aqui eu não vou descer a fundo, que não vamos precisar, fazendo derivada trigonométrica, toda aquela parte mais complicada, mas a derivada da exponencial é fácil. É a vezes x elevado a n. Então, a derivada, que é, o símbolo é esse aqui, colocar um símbolo, um linha aqui. Aqui eu simplesmente poderia colocar um linha, mas eu quis explicitar que eu estou derivando em relação a alfa. Quando eu derivo aqui, ó, o m vem para frente multiplicar o a e o expoente reduz 1. É o caso que eu fiz. Ó. 3 veio para frente multiplicar, o expoente era 3, 3 menos 1, 2. E depois eu faço a derivada também dentro do parênteses. Ok, feita essa recordação, vamos voltar à expressão para a gente demonstrar em que expressão a gente chega quando deriva em relação a alfa e como queremos minimizar, essa derivada tem que ser igual a zero. Então, queremos minimizar pelo método de mínimos quadrados, essa diferença aqui ao quadrado, né? Diferença do valor real menos o estimado, elevado ao quadrado. E se a gente deriva em relação a alfa, este 2 de expoente. Então, fica assim, ó, fica o somatório de... Esse 2, se era expoente, ele vem para frente multiplicando. Y menos alfa menos beta x. Aqui o expoente era 2, ó, 2 menos 1 passou a ser 1. Vezes a derivada agora de dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses, ó, em relação a alfa, a derivada em relação a alfa, derivada de menos alfa, é como se o alfa fizesse o papel ali de x. Ele que é a nossa variável que a gente está derivando.
Então, vai ser igual a menos 1. Vezes menos 1. Esta derivada tem que ser igual a zero para que tenhamos um valor de mínimo. Então, prosseguindo aqui, o 2 é uma constante, o menos 1 também, ele pode ir para fora do somatório. Aí fica menos 2 vezes somatório de y menos alfa menos beta x é igual a zero. Este produto é igual a zero somente se este somatório aqui for igual a zero. Para que esse somatório seja igual a zero, o somatório é um operador linear, o somatório da diferença é a diferença dos somatórios. Então, fica somatório de y menos o somatório de alfa menos o somatório de beta x é igual a zero. Prosseguimos aqui, temos que o somatório de y menos o beta é uma constante também, eu posso passá-lo para fora. Menos beta vezes o somatório de x é igual ao somatório de alfa. Passei o somatório de alfa para estava na esquerda negativo, passo para a direita positivo. Veja bem, o que significa somatório de x? A média de x não é somatório, a média de y não é somatório de y sobre n? No lugar de somatório de y, em vez de ser sobre n, este n pode estar na esquerda, quer dizer, n vezes a média de y é o somatório de y. De modo análogo, n vezes somatório de x, n vezes a média de x é igual ao somatório de x. Então, no lugar de somatório de y, eu posso escrever n vezes a média de y. No lugar de somatório de x, eu posso escrever n vezes a média de x. E o que significa somatório de alfa? Aqui vai de 1 até n, quer dizer, eu faço assim, alfa, mais n vezes. Então, eu somo o mesmo número n vezes, somatório de uma constante n vezes é igual a alfa vezes n. Então, somatório de alfa é igual a alfa vezes n. Assim, a gente pode simplificar dividido por n na esquerda, dividido por n na direita, e a gente consegue achar o valor de alfa, pois o alfa é igual a média de y menos beta vezes a média de x. Você que se assustou um pouco com derivada, um pouquinho daquela pegada, o principal é chegarmos neste resultado quando tratar de mínimos quadrados. Como que a gente calcula o valor de alfa? Pela média de y menos beta vezes a média de x. E é muito simples, a gente não estima os mínimos quadrados como y é igual a alfa mais beta x. Como a média é linear, basta colocar aqui, ó, média de y é igual a alfa mais b vezes a média de x. Se você isolar o alfa aqui, ó, fica média de y menos beta vezes média de x é igual ao alfa. Então, tudo que a gente fez aqui utilizando os conceitos de cálculo, se você for esperto, você guarda y é igual a alfa mais beta x e coloca barra no y, barra no x. Isola o alfa. Para calcular o valor de alfa pelo método de mínimos quadrados, o que a gente utiliza é isso. A gente calcula a média de y, calcula a média de x e temos que calcular beta. Opa, mas precisamos de calcular beta. Beta eu não sei como a gente calcula. O x ele vai te dar os valores ou vai te dar o somatório de x, a gente calcula a média de x facilmente. De y também. Mas de beta não. Então, a gente vai fazer de modo análogo, agora em vez de derivarmos em relação a alfa, façamos essa derivação em relação a beta, para vermos onde a gente vai chegar. Logo, pelo método de mínimos quadrados, já descobrimos que o valor de alfa, a gente está fazendo uma estimativa de regressão linear. Então, para o alfa, como que a gente faz? A gente coloca o barra aqui no y, barra no x, de modo que alfa é igual a média de y menos beta vezes a média de x. Muito fácil de guardar. E se a gente agora, então está faltando para a gente o beta, vamos fazer uma derivada desse quadrado dos desvios aqui em relação a beta. Então, vamos derivar
em relação a beta esta expressão. Ou seja, o 2 está aqui multiplicando, ele vem para, está como expoente, ele vem para frente, fica 2 vezes y menos alfa menos beta x. O expoente era 2 menos 1, vezes agora a derivada do que está aqui dentro em relação a beta. Se eu derivo em relação a beta aqui, ó, vai ficar menos beta vezes x, a derivada disso aqui em relação a beta será igual, então a derivada disso aqui em relação a beta, o expoente do beta é 1, ele vem para frente multiplicando, fica menos 1 vezes x. Fazendo com mais calma aqui, ó, a derivada de menos beta x em relação a beta fica, o 1 é expoente, ele vai para frente multiplicando, fica menos 1 vezes beta. Aí o beta, o expoente era 1, 1 menos 1 é 0, ó, beta elevado a 0 vezes x. Menos 1 vezes beta elevado a 0 fica menos x. Então, a derivada que está aqui dentro dos parênteses em relação a beta fica menos x. E a gente multiplica por este valor. Esta derivada tem que ser igual a 0 para que tenhamos o valor de mínimo. Valor de mínimo nesta... Mínimo ou máximo, mas como o coeficiente angular nessa expressão aqui do beta vai ser positivo, negativo, com cavidade voltada será negativo, será positivo com cavidade voltada para cima, e a gente acha o valor de mínimo. Então, façamos aqui, ó, 2 vezes menos 1 novamente é uma constante, eu passo para fora, fica somatório de... Então, aqui, ó, o que eu passei para fora aqui do somatório foi o 2 e este menos 1 que multiplica o x. O que sobrou dentro do somatório foi x vezes o que está dentro do parênteses, ou seja, xy menos alfa x menos beta x ao quadrado. Só que alfa, a gente já sabe que alfa é y barra menos beta x barra. Então, tudo isso aqui é igual a 0. Então, isso aqui vai ser igual a 0 se somente se o somatório de xy menos alfa, só que no lugar do alfa eu já vou colocar ele aqui, ó, y barra menos beta x barra menos alfa x menos beta x ao quadrado for igual a 0. Então, o somatório disso aqui vai ser igual ao somatório de xy. Não vou abrir ainda não, vou deixar tudo junto ainda. Somatório de xy, aí que fica x vezes menos 1 vezes y barra, menos xy barra. Aqui vai ficar menos com menos dá mais, beta, mais beta x vezes x barra. E por fim, menos beta x ao quadrado. Tá grande, mas já já a gente vai chegar em algum lugar. A soma disso aqui fica somatório de xy menos somatório de xy barra mais somatório de beta x barra menos somatório de beta x ao quadrado igual a 0. O que for constante eu vou jogar para fora do somatório. Y barra é um número, é uma constante. X barra é o valor da média de x. Também é uma constante, ele não depende dos valores x1, x2 aqui. Então, ele pode ir para fora, ele pode ir para fora do somatório. Então, desenvolvendo aqui fica somatório do produto. Aqui y barra é uma constante, ó, menos y barra vezes somatório de x. Aqui mais x barra é uma constante, beta também, mais beta x barra vezes somatório de x, menos beta vezes somatório de x ao quadrado, igual a 0. Prosseguindo aqui, temos somatório do produto, menos y barra,
Média de x. Média de x é somatório de x, novamente, é igual a n vezes a média de x. Mais beta vezes média de x, somatório de x, n vezes a média de x. Menos beta vezes somatório dos quadrados de x. Então, vou deixar somente os termos que tem beta aqui na esquerda. Então, ficou beta que multiplica n, x barra vezes x barra ao quadrado, menos beta vezes somatório dos quadrados, que é igual, passando para o outro lado, fica n, x barra, y barra, menos somatório de x, y. Aqui, vou multiplicar por menos 1. Por menos 1 fica beta vezes somatório de x ao quadrado. Já estou praticamente no final. Menos beta menos n vezes beta vezes média de x ao quadrado é igual somatório de x, y menos n vezes média de x vezes média de y. Colocando o beta aqui em evidência, temos beta que multiplica somatório dos quadrados menos n vezes a média dos quadrados é igual a somatório de x, y menos n média de x vezes média de y. E aqui finalmente a gente tem o valor de beta. Beta é igual somatório do produto menos n vezes a média de x vezes média de y. Só que média de x é somatório de x sobre n. Média de y é somatório de y sobre n. Então aqui dá para simplificar n com n. Ficou somatório de x vezes somatório de y sobre n. E quem é atento já está observando que no numerador, se a gente multiplicar por n, se dividirmos o numerador por n, a gente tem a covariância. E é exatamente aí que eu quero chegar. Está sendo um pouquinho truncado, reconheço. Então, mas o resultado que a gente vai tirar disso aqui é bastante importante. E esta compreensão do que está sendo feito. Então, essa parte aqui que está dentro do parênteses passa para a direita dividindo. Somatório de x ao quadrado menos n vezes média de x ao quadrado. Média de x ao quadrado é somatório de x sobre n vezes somatório de x sobre n. N com n corta. Veja bem, vou dividir numerador por n, vou dividir numerador e denominador por n. No numerador fica somatório de xy sobre n, menos somatório de x sobre n vezes somatório de x sobre n. Isso aqui é a covariância. E no denominador, eu tenho, se eu dividir por n também, já que eu dividi o numerador, fica somatório dos quadrados sobre n, média dos quadrados, menos somatório de x sobre n vezes somatório de x sobre n. Fica média dos quadrados menos quadrado da média. Isso aqui é a variância. Opa, deu toda essa volta explicando aqui e o que a gente chegou? Beta é a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Veja, não confunda isto com o coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson é covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Aqui a gente tem uma relação legal, pois se a gente isolar a covariância aqui, então eu já estou misturando dois assuntos aqui e vou tirar conclusões disso.
vim com toda a explicação, fazendo o método de mínimos quadrados, e no método de mínimos quadrados a gente achou o beta como covariância entre x e y dividido pela variância de x. E sabemos que o coeficiente de correlação de Pearson é covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Se eu isolar a covariância aqui, em azul, fica beta vezes a variância de x. Se eu isolar a covariância aqui em vermelho, fica coeficiente de correlação de Pearson vezes desvio padrão de x vezes desvio padrão de y. Temos uma relação interessante aqui. Trabalharemos com exercícios, inclusive, que caíram esta comparação. Então, resumo da ópera. Para regressão linear, utilizando o método de mínimos quadrados, ou seja, o método que vai minimizar os erros, como o quadrado dos desvios em relação ao que a gente estima, que a gente faz a regressão linear como uma equação do tipo alfa mais beta x, a gente vai ter que alfa é igual à média de y menos beta vezes a média de x, e beta é igual a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Resumo que a gente vai levar para a prova é exatamente esta alfa e beta. Ou seja, beta é n vezes somatório do produto x e y, menos somatório de x vezes somatório de y, tudo isto dividido pela variância n vezes somatório dos quadrados, menos somatório de x vezes somatório de x. Resumo, com isso aqui a gente resolve todas as questões de regressão linear. Para entendermos bem do que se trata a regressão linear, vou fazer no GeoGebra um plot de alguns valores aqui, ó, e a gente vai calcular pelo método e depois a gente vai ver a reta que aparece, que melhor se aproxima aqui dos valores, ou seja, que reduz, que os erros sejam o mínimo. Então, depois de todo este trabalho, essa aventura aqui demonstrando como se calcula os coeficientes alfa e beta pelo método de regressão linear, utilizando o método de mínimos quadrados, a gente volta em aulas futuras, resolvendo os exercícios sobre essa parte, e paramos por aqui por enquanto.